nessa série aí. Beleza, obrigado pela sua presença aqui, Yoda, mas o Yoda vai voltar, hein? Opa! É, o Yoda vai ficar com a gente aqui o dia inteiro. Vai trabalhar bastante. Vou trabalhar bastante. Mas você não tá de folga também, Melão. Obrigado, Melão. O Melão volta daqui a pouco também pra análise, porque chegou a hora, fãs do esportes, o jogaço entre INTZ e G3X. Tem a narração do meu caro Toboco nos comentários do sempre estudioso do assunto Pepo. Uma excelente partida pra todos nós. Obrigado, Dosso, obrigado, Melão 13 e também o Yoda, muito preciso ali nas análises. E é isso mesmo, em instantes, Pix e Buzz da primeira partida da semifinal entre NTZ versus G3X, série melhor de 5, P. Portanto, pode se estender bastante e precisa ter um psicológico muito forte as duas equipes. Demais, né? Na série de dois jogos, a gente já percebia que muita coisa mudava com uma derrota ou uma vitória, Toboco. Agora, simplesmente, você tem chance atrás de chance. Claro que tem um limite, né, um pouquinho mais estendido, ainda assim, você não pode perder mais do que 2 jogos seguidos, senão o alerta vermelho já começa a piscar ali pra você. Então, realmente, finalmente a gente coloca os olhos em cima dessa partida, né? Todo mundo ansioso demais para acompanhar a atual campeã do CBLOL, a NTZ, que superou demais a saída do Revolta, conseguiu dar a volta por cima. O Alok está demais com o time, tá muito bem. E a G3X tem aquele ponto, é uma melhor de 5, é uma série de tudo ou nada, Toboco. Eles podem vir muito mais fortes e eu não vejo rotas tão distintas assim. Eu acho que os dois times podem lutar de igual para igual. Fato é, a G3X chegou na semifinal. Já mostra que veio para o CBLOL, uma equipe que veio de circuito desafiante, mostrou toda a sua capacidade, todo o seu desempenho, merece com certeza estar aqui e pode sim tirar os jogos da NTZ e até mesmo garantir a classificação para a grande final. Mas isso a gente vai saber agora porque Pix e Buzz da primeira partida, G3X lado esquerdo está na equipe azul e a NTZ lado direito a equipe vermelha. Bom lembrar, essa questão de lados foi por sorteio, a NTZ venceu o sorteio e decidiu jogar do lado vermelho na primeira partida. Eles querem lidar com o first pick do outro lado, né? Eles podem ter uma volta mais forte em cima disso. E o last pick também. Exato. E normalmente se guarda o last pick pro jogador do meio, porque ele se sente mais confortável para jogar com algo que ele pode usar contra o time inimigo de maneira mais livre no jogo, né? De maneira mais efetiva. Então isso pode funcionar muito bem. Diferente do que a gente vem acompanhando anteriormente, Toboco, essa Diana é um campeão que é bem curioso a gente ver o ban, porque o Tokers não foi um jogador de trazer tanto ela, mas a G3X tirou ela do jogo. Tem aquela leitura às vezes de treino, né? Sim. Os jogadores vão treinando, Exato. solo kill, entra ali na conta do Tokers. Opa, apareceu uma Diana aqui, como assim? Lembrando, é a Diana que vem aparecendo por conta da Glaive única, Exato. então poderia ser uma escolha muito forte nas mãos do Tokers. Sim, é interessante ver que ela tem habilidades que, diferentes do Ezreal, não são tão dependentes do Eco de Luden ativar, como foi o caso do Nef. Então, ela ainda vem forte, por mais que tenha alterado, né, essa situação do item, poder ativar o Eco de Luden. Eu vejo a Diana como uma força tremenda no jogo. Ela é um dos poucos campeões que você tem um dano massivo para causar e é um jogador de poder de habilidade, um campeão no caso, que pode entrar na luta sem medo, porque tem muito escudo, tem muita defesa. Então, é um campeão bem forte sim. E de resto ali, Ryze forte, Gragas forte. A questão é, Rek'Sai e Gragas tirados, sobra muita coisa pra selva, principalmente com as mudanças. Vamos ver o que eles vão selecionar. A gente vê o first pick sendo no Fizz. Esse Fizz que muito provavelmente fica nas mãos dos Antins, ele parte com o Fizz Split Push. Pois é, e aí a gente tem muita opção. A gente ainda tem o próprio Shen para aparecer no topo, é o Split Push forte, o Nar pode aparecer como também uma força para isso. Eu tô bem curioso para ver como a NTZ vai responder, porque é um momento do jogo onde não tem a Kalista, mas tem o Alistar. E é um campeão muito forte, não dá pra você deixar, a não ser que você tenha uma estratégia toda em volta de jogar contra esse campeão, você não pode deixar ele aberto. Mas vamos ver quem a NTZ vai pegar. E a gente vê agora nessa rotação, então se vire Nautilus. Mas lembrando, Nautilus pode ser uma escolha flex. E agora a gente vai escutar o que a G3X está falando das suas escolhas. Olha, mas pra mim, assim, não, eles estão peitando a gente pegar a Alistar pra jogar, tipo, um Shen ou uma Jana em cima e jogar o Nautilus isso não, velho. Pra mim é isso, sinceramente. A gente pode pegar a Alistar, velho, não tem problema não. O problema é que eles têm muito desengage com o Sivir, velho. Tipo, então a gente vai pegar o quê? A bot lane, eles têm jungle e... Eles podem partir pra suporte. engage ou desengage, conforme nossos picks agora. Do que você prefere jogar esse jogo? Eu acho que a gente deixa eles pegarem o suporte, professor, na outra volta. Eu acho que a gente pega Cork e Echo. Sim, Cork e Echo agora. Boa. Isso aí garante a The Carry e, na verdade, a gente não sabe onde esse Echo vai ainda. Não. Não tem como saber, porque o Taion pode ir no meio, com o Fizz e o Echo pro topo ou pra selva, ainda tá bem aberto. E agora a gente vai aproveitar e, claro, escutar o que a NTZ está falando das suas escolhas. There's ban. Our only Blood Boil option is Sivir, so maybe Nunu is not a good option. What's Jordan? Yeah, what are your I don't like options? Our option is mostly Evelyn. We have a few other pockets. There's Evelyn, Nidalee, Jarvan. I don't think any of them match up I particularly think well. Nunu is just But bad do you want overall. us to Could pick we Nunu? go for a pull comp?
No, I don't think Tour. Okay. They're going like 1v1. they're going for I think Evelyn. split with. I think Evelyn is fine. Either Evelyn or Lee Sin. Yeah, I think Evelyn is fine. I think I would take Evelyn. Yeah. Okay, and what else? What else? I would like to take Victor. Can we play around Evelyn Victor? Now? Why not this? We take the super. Yeah, take the super. We can go Alistar, não? Okay, Alistar. okay. Interessante, ficou até um pouco de indecisão no final ali, né? O treinador, o Alex, até falou, o Victor talvez na rota do meio, e o time falou, mas por que agora, né? Então, deixa para a última escolha, aquilo que a gente comentou, do lado vermelho você tem o last pick. Sim, e isso acaba já trazendo a escolha do Nautilus pro topo, tá bom? O Esse Alistar vai para a rota inferior junto com a Sivir. É uma força muito grande, tirada, né, das mãos da G3X, que talvez tivesse essa iniciação, ou eu diria melhor, até o poder de disengage com o Alistar. Porque eles estão com Fizz e Echo. Independente de onde vai esse Echo, ele também funciona como um campeão de pressão junto com esse Fizz. Então são duas possibilidades de split push, são duas possibilidades de evitar a luta que a G3X tem. Então eles não precisam da iniciação, talvez o disengage, a cogitação de um trash também seria bem viável para isso, enquanto que do outro lado a Evelyn vem forte, Nautilus com a Alistar vem forte junto com a Sivir, então eles têm uma luta muito forte, um controle dessa luta muito forte. E é bom lembrar que o Victor, ele precisa justamente desse controle de grupo, porque o dano do Raio da Morte é absurdo no late game. Ele tem um burst incrível. Exatamente, é um burst que o Victor acaba contando aí no seu kit de magias, de skills, então tem o controle de grupo necessário, talvez realmente feche ali o Victor, mas olha só o que a G3X faz. Tira esse Victor, tira essa possibilidade das mãos do Tokers. O Tokers vai ter que pensar agora em outra escolha. E agora já denuncia muita coisa também, né? Já definiu tudo. O Victor vai no meio, o Echo na selva, enquanto o Fizz vai pro topo. Eu ainda fico na dúvida, né, do Fizz e o Echo poderem intercalar, mas eu acredito que com as mudanças o Echo não fica tão forte mais na rota. Eu prefiro ver ele na selva, em comparação ao Fizz, por exemplo, e isso tira muito da NTZ agora. O que eles vão poder responder? O Azir foi tirado da mão do Tokers, a Diana, que foi uma coisa ali que a gente esperava que aparecesse, também tirou, né? Qual vai ser a resposta? Mari, Moriana? E isso que eu ia comentar, porque não é uma composição de poke. Então, Varus, nesse momento, Jace, não sei se seria a melhor escolha para a INTZ, mas você deu boas escolhas. Ari e Oriana pode ser sim, aí a última escolha da INTZ. Pode juntar com a equipe numa luta forte ainda assim, proteção, funciona bem, ela tem movimentação que traz pro time, e vão deixar ali pros últimos segundos para escolher também. Olha só, Twisted Fate. Uma presença global, interessante. Semi-global, né? Mas sim, enfim. A grande questão é que o Twisted Fate no meio, ele abre muito espaço para chegar fácil nas rotas, porque tanto em cima quanto embaixo é uma distância que o ultimate dele alcança. Então, ele é presente ainda assim. É um campeão seguro, porque ele tem um sustento de mana bem interessante na rota, uma segurança para jogar as cartas dele a uma distância segura, mas ainda assim eu sinto que a NTZ vai buscar muito mais essas jogadas com ele. Ela tem que buscar, tem que abusar dessa presença do Twisted Fate. Ganks, dives, eles têm uma possibilidade grande de dive, com esse Nautilus, principalmente no teleporte, então acho que a G3X vai ter que lidar muito com essas jogadas agressivas. Eles vão ter que saber responder rápido e a NTZ executar essas jogadas. Eu concordo com você, Pepe, e a gente vai agora para os destaques desta partida, desta semifinal do CBLOL. Pelo lado da INTZ, Tokers vem com Twisted Fate, 7,17 de ama, e do outro lado o seu adversário, o Taion, também, lógico, jogador da rota do meio, vem com o campeão Victor, um ama, menos da metade aí do Tokers, 3,09. Fato é, Pepo, os dois times muito concentrados, muito focados e vão lutar muito pela vaga na grande final, pela vaga no Allianz Parque. Estão muito preparados, a gente viu ban específico, ban de realmente estudo de possibilidades do que pode ser utilizado. E tá aí, né? Pra começar um primeiro jogo que pode definir muita coisa, principalmente para a ZTX, por exemplo, Toboco. Eles ganharem o primeiro jogo agora. Daria muita moral. Sim, já diz muita coisa sobre como o time se preparou para essa série, né? É diferente. O próprio VT mesmo apontou. Se classificou sim, difícil foi, e agora vai ser mais difícil ainda. É INTZ. Não adianta, você tem que se preparar muito mais nesse caso. E tá aí, meu caro Pepo, começa então a semifinal do CBLOL, G3X versus INTZ. Todo mundo se dirigindo pra rota agora, Toboco. Eu gostei bastante da escolha de Victor, porque a G3X já esperava que ele pudesse aparecer no meio, então eles conseguiram trazer ali uma força muito grande. E o fato de eles pegarem Fizz, Echo, já deixava eles muito mais livres para escolherem qualquer outro campeão depois, então eles não tiveram que trabalhar ali em cima, né, de uma pressão de pegar um campeão forte. Eles variavam conforme era melhor para o time.
Então tá ali. Forçar no Twisted Fate. Eu tô bem curioso, bem interessado em ver o Talkers com o Twisted Fate. É um campeão bem diferente do que ele já trouxe até agora. E o que ajudou muito aqui o Joxer com essa Evelynn é que ele já tem toda a visão da G3X, sabe que a invasão aconteceu, então a NTZ responde na mesma moeda. Vai colocar sentinelas avançadas, tentar descobrir se a inversão vai ser feita, e com isso a NTZ pode meio que descobrir aí que caminho a G3X vai levar. De fato, né, a G3X pode querer buscar sim aquela inversão. Eles sofrem um pouco mais, porque a Sivir tendo escudo, tendo o sustento do Alistar, acaba não sofrendo tanto nessa rota, e a G3X pode tentar buscar ali uma jogada mais ofensiva. Inclusive, o professor já se dirige para a rota superior, então ele vai deixar por enquanto o The Fox passando por uma sentinela que ele espera que esteja ali, e ele pode entrar na moita e voltar para a base, e daí sim para o topo. Então é isso que ele vai fazer. Ele, né, deu o bait em cima da NTZ, a NTZ pode esperar isso também. É uma jogada um pouco complicada de você definir. O time inimigo sabe que pode ter uma sentinela ali. O time que colocou a sentinela sabe que alguém pode passar e voltar. Então é um jogo de intuição. E vamos ver se a NTZ vai lidar bem com essa inversão que vai acontecer. E olha, é interessante essa inversão pro Cork, pro The Fox, porque a Sivir acaba neutralizando bastante do potencial de dano que tem um Cork. Bomba de fósforo, ele tem tempo de viagem muito grande. E aí dá tempo, né, de você ativar o escudo de feitiço e acaba meio que servindo como sustento de mana pra Sivir. De fato, é bem interessante, né? Por que ele tá me dando mana? Normalmente o jogador inimigo joga habilidade em você e te dá ali um pouco mais de mana na troca. Por isso que a Sivir, na maioria das vezes, ela não se preocupa tanto em segurar a mana dela nas habilidades, tanto no ricochete quanto na lâmina boomerang, porque ela consegue pressionar muito mais a rota, Toboco. A gente vê, de novo, aquela jogada de pegar a Niva na selva, acompanhar o jogador, né, pra conseguir, né, o caçador da selva junto com o solo topo. E a gente vê a NTZ agora partindo para uma invasão no vermelho inimigo. Eles sabem onde a G3X começou. O Yang colocou uma sentinela dentro do azul da G3X. E o azul acabou ficando para os Antins. Eu acredito que não era a ideia, não era bem para ficar nas mãos do Fizz. É porque o X se beneficia com a mana, mas no final das contas os Antins podem spamar um pouco mais suas skills e ajudar o Crow a conquistar essa cela. Visão agora colocada pelo Talkers, né? Então já tem essa invasão denunciada pelo Crow. O azul foi, o vermelho foi roubado, mas pode devolver o roubo agora a G3X. A grande diferença, Toboco, é que o Crow vai levar um pouco mais de tempo para fazer esse vermelho, né? Enquanto isso vem a NTZ empurrando aqui embaixo e vai juntar em 4 jogadores para tentar pressionar essa torre. E eles têm ali uma grande linha de frente para a chegada dessa Janna, para a chegada desse Fizz. Vão atacar esse objetivo. Tem uma onda de minions favorável, mas talvez eles não levem nessa onda de minions e dê tempo de defender essa torre. Enquanto isso, vem se aproximando a Janna e o Fizz, como você mesmo apontou, Pepo. O eco do Crow permanece na parte superior do mapa. Os Antins e o Professor vão desistir, não tem como brigar. A troca não é viável para eles, tem uma vantagem numérica significativa aí a NTZ. Na rota do meio, tranquilamente, Talkers e Taion vão permanecer farmando. E a NTZ vai conquistar a primeira torre na partida. Olha, eles podem buscar uma jogada no meio, Toboco. Tem a Janna que pode dar a volta, o Echo tá ali nas Aquaminas que foram feitas. E o Talkers, por mais que tenha o Flash e o Fantasma, é um Twisted Fate. Ele não tem tanta mobilidade assim, pode sofrer no gank agora, porque a NTZ fez uma rotação melhor, levou a torre vai antes. Acontecendo o gank, partem pra cima do Talkers, ele sofre da lentidão, já utilizou seu fantasma, consegue se reposicionar, Pepo. Já era o suficiente, foi uma boa jogada pra ele, né, conseguir ali sair sem utilizar mais de um dos feitiços. Lembrando que o fantasma é um feitiço que você fica muito mais confortável em usar ele do que o Flash, né, demora menos tempo a recarga, então acaba sendo uma situação onde ele vai se dar bem. E a NTZ agora força a G3X ou a empurrar muito o topo ou a realmente descer, porque o controle com essa torre sendo levada lá embaixo é muito maior desse dragão, então eles podem eventualmente pressionar para fazer o objetivo. E outra coisa sobre o Fantasma, né? Mesmo ele sofrendo a lentidão tanto do vermelho quanto do próprio Echo, ainda assim, o Fantasma compensa essa perda de velocidade de movimento. A gente viu que o Talkers criava vantagem contra o Echo de forma tranquila. Sim, ele nem chegou a tomar o último dano ali, né, do acúmulo do W do Echo. E a NTZ vai segurando agora o jogo, né? O Yang vai conseguir farmar ali, ele que ficou um pouco atrás nessas rotações, mas não é nada de tão grave assim. Inclusive o Crow vem para pressionar aqui embaixo. Eles podem tentar uma jogada, embora seja cedo. O Nautilus não é tão tanque nesse momento do jogo. Olha, foi pra cima Locks, encaixou o combo. O Joxer vai esperando o momento pra ir pra cima, pra garantir esse gank, mas acaba recuando. Talvez aquela história da Evelynn, né? Às vezes é até bom você não aparecer. Sim. Ainda continuar aquela tensão. Será que a Evelynn está aqui? Será que não está? E acabou que foi inteligente aí na escolha o Joxer. Os Antins estão com o ataque da torre, por isso que perdeu tanta vida. E o Yang foi inteligente. A jogada dele foi muito boa. Ele esperou o minion acabar para usar a âncora e tornou impossível o Fizz sair sem tomar todo aquele dano. Então a troca foi muito boa. Ele foi pressionado por um possível
dive naquela torre e acabou melhor na troca. E o bacana também da Evelyn, ainda falando sobre ela força as sentinelas detectoras. Então, a partir do momento que lá na rota superior a G3X não tem essa sentinela, o Joxer tem livre trânsito para conseguir esses ganks, para conseguir se mover perante o mapa de forma tranquila. Crow agora aqui na parte inferior do mapa, vai fazendo os seus Gromps, seus Krugs, perdão. Então, tranquila ali a situação. Crow que ainda não conseguiu encaixar um gank efetivo, né? Tentou ali contra o Talkers, até forçou um feitiço de invocador, mas o Fantasma, olha só, já tá quase 75% de tempo de recarga. Pois é, né? E é uma situação onde o Echo tem um pouco de dificuldade para fazer esse gank, porque ele normalmente precisa de rotas muito avançadas para conseguir, né, Toboco? Talkers vai ali já voltando à base, ele que já compra a bota de redução do tempo de recarga, bem interessante. E o Crow busca um gank na rota inferior de novo, mas a Evelyn vem descendo, ele tem que ser rápido, senão vai ter counter gank. E não só a Evelyn, como a Alistar também, né? Olha só, o Alok já está sendo visto pela G3X por conta da sentinela, o Echo, portanto, tem que recuar. Não só isso, né? O Talkers, além de voltar à base, conseguiu level 6. Então já conta com o destino e a qualquer momento pode aparecer em uma das rotas. Utilizou o destino lá na rota inferior. Tá aí, pegou já os antis, muito dano em cima dele. Chega agora a proteção do Echo, talvez não seja o suficiente. First Blood fica nas mãos do Yang. O Crow agora é atacado. Foi a carta vermelha em cima do Crow, mas tem um incendiário e todo o dano sendo causado. Fica com o abate o Joxer. Aí NTZ abre 2-0, Pepo. Sem esperar, criam a jogada, criam a situação, Toboco. Jogam demais. O Micão fica enfrentando o The Fox no topo, mas como a gente sabe, a Sivir se beneficia nessa troca. A gente viu a jogada acontecendo. Sim, a do escudo. E a INTZ consegue muita coisa. 2 abates nesse momento do jogo são importantes porque eles fazem um dragão agora, Toboco. É muito importante esse objetivo focado logo em seguida de 2 abates. E mesmo a tentativa do Crow de segurar, pegar na lentidão em área dele ali, ele não estava próximo para dar o atordoamento. Então, de nada adiantou aquele campo do Echo. Realmente a NTZ jogou muito bem. Muito bem. Você mesmo falou, ótimo time do Talkers. A presença dele foi decisiva para garantir este First Blood. E o segundo abate na sequência, ele até ficou com as 2 assistências. E tá aí, primeiro dragão da partida. Claro, fica nas mãos da NTZ diante da vantagem que eles conquistaram naquela última luta. A Loki estancou bastante, Toboco. Ele já volta pra base, né? Perdeu bastante da vida. Mas a NTZ dá um pequeno salto ali na jogada. E literalmente a G3X não pode descartar esse tipo de jogada. Não pode descartar simplesmente aparecer um Twisted Fate. Toda vez que o Talkers voltar à base, toda vez que o Talkers se ausentar um pouco da visão no meio, é perigo para G3X. Eles têm que cuidar muito, têm que recuar se tiver uma rota sozinha, porque a extensão do Twisted Fate estando no meio é grande. E quando ele volta à base, você não sabe por onde ele veio, por qual rota ele está se dirigindo. E ele chega muito rápido. Esse tempo de recarga da bota é muito importante por isso. A pressão do Twisted Fate não é reduzida com a ultimate sendo utilizada, porque ele tem um tempo de recarga menor, fazendo essa itemização de bota e, consequentemente, ali a perdição de elite para causar um pouco mais de dano no ataque básico. Realmente, o Twisted Fate você sempre tem que estar com o pé atrás, porque ele pode aparecer a qualquer momento. Me lembra muito a questão do Shen. Mesma coisa, Sim. O Shen pode aparecer a qualquer hora, a Evelyn pode aparecer a qualquer hora. Então tem... A INTZ fez 2 escolhas que deixam a G3X sempre recuada, sempre com medo de aparecer um campeão da INTZ. E a G3X, justo esse time que fez uma composição a qual tinha que ir pra cima nesse começo com o Echo. O Echo é muito importante para essa pressão no começo do jogo, para fazer ganks, para fazer invasões até. E o problema é, ele vai depender única e exclusivamente de iniciações depois, né? Conforme passa o tempo, o Echo fica ali parecido com o Lee Sin no jogo. Se você não faz diferença no começo, fica mais difícil para você encaixar depois pro final do jogo. O Alox tenta uma jogada junto com o Joxer, que pode tentar se aproximar. O Alox vai ser visto, mas o Joxer não. E o Talker já vem com o ultimate, o Micão vai desviando dos mísseis, foi pra cima agora o Alox, foi utilizado na caçada, pode ser abatido o The Fox, fica com o abate o Joxer, vai ter agora o ultimate dos Antins, consegue o primeiro abate para a G3X, ainda assim Pepo, 3-1 e NTZ. E olha como se beneficia, Toboco. O meio é empurrado pelo Tyon, mas não é tão grave assim essa empurrada, o Micão sendo pego. Exato, bastante dano dos Antins, ele tem o vermelho, agora o teleporte pelo Yang, pode chegar muito bem na luta, tem o ultimate o Yang, já utilizou nos Antins, foi levantado, vai pro dive o time da INTZ, continua causando dano contra os Antins, ele agora sim, abatido pelo Micão, o professor ainda tenta fazer alguma coisa contra o Micão, não consegue, a torre não está focando os jogadores da INTZ e eles vão conseguir recuar. Conseguem compensar a situação e eles não saem perdendo, Toboco, de maneira nenhuma, a NTZ sempre compensa, subiu os Antins, não tinha por que não subir o Yang, principalmente com o perigo iminente no Micão, que estava sendo perseguido, podia ser ali abatido, então uma ótima subida sim, 4-1, né? A G3X tentou responder, mas ainda assim não foi uma resposta equivalente ou o suficiente para fazer a troca ter valido a pena. Eles acabam ali pegando só um abate enquanto mais 3 vezes morreram.
E essa escolha de Twisted Fate vai sendo ótima por parte da INTZ, porque ela conseguiu neutralizar muito aquela escolha do Victor, né, no sentido de tirar das mãos do Tokers, que era uma ideia dele, e consegue ter essa presença, como você fala, semi-global, porque o alcance do ultimate é nesse sentido, mas a gente vê que o Tokers, a partir do momento que ele está na rota do meio, ele consegue aparecer em qualquer outra rota. Então consegue ser muito impactante, aparecer em todo o mapa, e já garantiu 3 assistências dos 4 abates aí da INTZ. E o que eu gosto do Twisted Fate nesse momento do jogo é que ele é um pouco parecido com o Varus Toboco, no sentido de eliminar uma onda de minions muito rapidamente. Ele usa quartas selvagens numa direção, né, de linha reta, como os minions vêm, e ele deixa os minions com pouquíssima vida. E ele já tá com o Fulgor na mão. Então, ou é pressão de rota, ou é pressão com ultimate. E a ultimate dele tá pra voltar. A jogada acabou de acontecer no topo e ele já tem ultimate de novo. Então a NTZ vai jogar assim o jogo inteiro, sem dar espaço pra crescer a G3X. Enquanto isso, o Taion volta pra rota do meio, lá na rota superior, Mikan e o Defox ficam nessa troca. O ultimate do Twisted Fate é aqui na rota superior. Tokers vai pra cima, garante já atordoar e também o abate. Quinto na partida para a INTZ. Ele não deixa a ultimate dele voltar sem ser utilizada no máximo ali em 1 minuto, Toboco, após ela ter voltado. Voltou a ultimate, ele vai pressionar, ele vai aparecer. E ele usou o fantasma agora de maneira bem inteligente, porque ele foi obrigado a dar o dive na jogada, né? Não tinha minions favoráveis e ainda assim ele conseguiu sair apenas tomando 1 dos danos da torre, né? O Alox pode ser perseguido agora. A briga da G3X é pela torre do meio. Exato, diminuiu um pouco a disparidade no ouro, porém já tem a presença do Joxer. Foi pra cima, Alox, o professor tá tancando a torre, perde muita vida. A torre agora sim foi destruída. O Alox vai perdendo vida, mas agora usa ultimate. Vem se aproximando do Joxer. Bom campo gravítico, parou ali a ofensiva da INTZ. E a INTZ não queria abrir mão dessa torre. Eles tentaram, buscaram ela, mas com uma Evelyn e um Alistar é bem difícil. O Joxer ele não veio com criatrilhas, então ele conseguiu um minion só abatido, né, no golpear dele, mas ainda assim a G3X tem que correr atrás de muita coisa nesse jogo. O ouro ainda assim tá muito diferente, Toboco. É pouco tempo de jogo para tanta diferença de ouro assim. E é um tempo de jogo de 12 minutos, onde em mais um vai voltar o segundo dragão. Então 13 minutos de partida já vai ter a oportunidade de levar objetivos mais rápido se fizer o buff a NTZ. Falando em números, né, a gente vê que na rota do meio, Tokers tem 1.200 a mais de ouro que o Taion, entre os AD Carries, cerca também de 1.200 pro Mikão. São vantagens significativas, pois são os carregadores. E olha o Joxer agora, foi pego dentro da selva da G3X, a luta prossegue, boa chegada do Alox, muito dano em cima dos jogadores da G3X, o Crow agora utiliza o ultimate, foi bom, ganha bastante tempo, ótima luta da G3X, ficam com 2 abates, um nas mãos do Defox, outro nas mãos do Taion, boa jogada, Pepo! Por pouco o Crow não sai morto, Toboco, mas ainda assim era uma invasão sendo feita pela NTZ, tava em território inimigo, acabou não chegando a tempo e não conseguiram pelo menos compensar com o abate. Podem tentar pressionar essa torre agora, o Taion tem que limpar essa onda de minions se ele quiser manter essa torre em pé, o raio da morte já dá conta disso, e por enquanto lá embaixo o Yang faz pressão contra os Antins. E é esse tipo de luta que a G3X precisa. Conseguir esses abates, não perder nenhum companheiro, diminuir essa diferença no ouro, conquistar as torres, ainda ter uma torre a mais em NTZ e talvez até esse primeiro buff de dragão, né? Dragão que já está vivo, a NTZ já vai em direção ao objetivo, Mikão está na rota do meio, Yang também já está próximo do covil do dragão. Parece que a NTZ vai conquistar esse segundo buff, porque a G3X ainda vai estar saindo da base. Mas a gente vê agora o Yang voltando base e de repente eles vão esperar um pouquinho. Pois é, ele falta pouco para ter o teleporte dele. Ele cancelou a volta. Ele vai juntar com o time. Foi muito bom pra NTZ eles terem pelo menos tirado a vida do Crow, porque isso fez ele voltar à base, e era o tempo do dragão voltar. Então mesmo na mesma hora que voltou o Joxer, né, foi ali mais ou menos o tempo que voltou o Crow, então eles conseguiram rotacionar rápido bastante para juntar em maior número e fazer esse objetivo. O Taion vai pegar o azul agora, mas de novo, a G3X pede o dragão e o Joxer era obrigado a ultar em cima da equipe inimiga para ter esse escudo. Vão para cima porque eles veem a possibilidade de uma troca positiva, mas o Crow quando volta na ultimate, dá o flash para não tomar todo o dano possível e a explosão do Taion foi suficiente para bater. E é curioso, o Crow não ficou com nenhum abate, mas o atordoar dele que foi decisivo para que a teamfight ficasse para a G3X. Ele voltou muito bem na ultimate, foi muito importante ele voltar, né? Teve o dano necessário a G3X e o Taion que precisa crescer no jogo, precisa tá forte pelo menos para essas lutas, conseguir um abate importante para ele. Porque de novo, Tokers tem ultimate. E isso daí pra G3X é perigo constante. Perigo constante, enquanto isso tá aí o Tokers no detalhe, farmando o máximo que pode. As duas equipes agora se acalmaram um pouco, o dragão ficou nas mãos da NTZ novamente, a gente vê o Mikão e o Alox permanecendo na rota superior, eles que já destruíram aquela torre, né, então ficam ali realmente por uma escolha de farm, né, os Antins permanecem na rota inferior em contrapartida. A gente viu que Yang e Antins
não quiseram jogar na rota superior nessa partida. E por falar nessa rota especificamente, no duelo entre os dois, tem que tomar cuidado o Yang. Ele colocou uma sentinela muito importante ali na parte avançada do mapa, mas vem um gank do professor juntamente com o Crow, então ele tem que se cuidar. Mas tinha uma detectora ali que vai ser tirada. E Ultimate, o Alox foi pra cima, encaixou o combo. Destino agora atrás dos Defox. Ele gastou o flash de forma equivocada. Continua a perseguição, pode ser abatido ainda. Fica para o Talker, sexto abatido aí, NTZ. Independente da carta, pela vida que tinha o Defox, ia matar ele. Então foi a carta azul, mas além de recuperar a mana, pegou abate o Talkers numa chegada rápida de novo. Porém, eles vão perder a torre da rota inferior. O Yang não ia conseguir segurar os 3 jogadores, principalmente com o Echo podendo voltar no tempo e ficar invulnerável, recuperar a vida. O dive é muito mais seguro nesse caso. Então a NTZ tem que compensar levando a torre do topo. Só que é isso que vai acontecer. A NTZ já se aproximou mais rapidamente. Tem ali a presença do Victor subindo. A Jana também vai se aproximando. O Talkers já tem a perdição de elite. Nossa senhora! Olha o dano do Twisted Fate perante esta torre. Sim, perdição de elite, dragão. E ainda estava em um número ali suficiente de campeões para bater demais, né, nesse objetivo. Tiraram bastante vida da torre, já é importante para pressionar, né? Eles perdem a primeira torre da rota inferior. Não é tão grave assim você perder a primeira torre. Normalmente são torres que caem no jogo, independente do tempo. E olha só o professor agora. Se eles, por acaso ali na NTZ, ficassem um pouquinho mais de tempo na moita, eles poderiam pegar o abate no professor. Enquanto isso, o Crow destruindo uma detectora, o professor já destruiu a outra. E a NTZ colocando detectoras super avançadas e mostra seus objetivos, né? Querem controlar a selva da G3X, muitas das vezes podem conseguir um pick-off, tem a presença do Alistar, né, com esse controle de grupo, a própria Evelyn chegando invisível, perde agora mais uma detectora, foram 3 em sequência. E olha o Defox, pode ser abatido, ele já tem 3 mortes nesse jogo, já apareceu o Micão, joga o Boomerang, mas o Defox por enquanto espera, de repente não... Pensa assim, é só o Micão que está por aqui, o Crow aparece agora, tem o professor também se aproximando, Joxer, lógico, permanece invisível dentro da moita, Talkers vai ter ultimate, pode utilizar, e já utilizou, vai chegar agora aqui na linha de trás do time da INTZ, o ultimate do Talkers já foi bom, professor totalmente burstado, o Crow usa ultimate, mas fica mais próximo do lado vermelho, Joxer ainda consegue sobreviver, o Micão continua a perseguição, aqui na frente, o Talkers garante mais um abate, Micão na sequência, a INTZ garante 3 abates, o Taio agora foi pra cima do Alox, o Alox continua indo pra cima dele também, tem o seu ultimate ativado, o Taion vai recuar, Pepe consegue o alcance necessário, ou não, continua a perseguição do Alox não conta com flash, o Taion ainda tem o seu flash também purificar, ele que vai indo em direção ao lado vermelho do mapa, tem que tomar cuidado. E olha como ele consegue tempo pro time, eles querem levar a torre, Toboco, eles conseguiram chegar nessa torre, que vai apanhar, não vai ser destruída, mas ainda assim é tempo. Olha o Micão! Meu Deus, o dano dos antinhos, o Micão teve que se reposicionar, o Alox conseguiu afastar o Taion, agora sim, os jogadores têm que recuar porque já estão ficando com pouca vida. O Taion se aproveita disso, o Joxer voltando base aqui do lado. Permanece a perseguição contra o Yang. Tá ali o Taion tentando causar o seu dano com o raio da morte, mas não conseguiu, Pepo. Dano altíssimo e no topo a torre cai. A torre cai, a INTZ consegue levar e consegue contestar muito bem. Olha a jogada, o Micão usa bem a ultimate, não é o foco por muito tempo na luta, só o Crow tenta pegar ele, o professor some. É boostado o Toboco. O Joxer toma o ultimate do Fizz, mas sobrevive. E olha o Micão, ele vai dar um flash ofensivo. Ele queria esse abate. Ele dá o flash pra pegar e usa a lâmina boomerang depois de um ataque crítico muito necessário pra esse abate. Porque só com a lâmina boomerang ali, talvez ele não pegasse o abate na hora, demorasse mais tempo. O tempo de fuga do Crow, então um bom crítico ali saiu a favor do Micão. E a NTZ de novo, né? 9-3, levando mais torre, levando mais objetivo. E agora a luta é por visão no dragão. Visão do dragão, que nasce em 1 minuto. A equipe da INTZ vai conquistando muito espaço na partida. O Talkers 3-0-5 já fechou Zônia. Aquela jogada, né, bem bacana que o Twisted Fate tem. Você pode utilizar o destino e aí clica no Zônia. E aí fica só a animação do destino. O Twisted Fate não aparece. Pois é bem rápido, né, a jogada. Então você, muitas vezes, se tiver um time que acompanha, como é o caso da CV, por exemplo, que dá velocidade, você dá um bait em cima do time inimigo, né? Você aparece no meio deles, mas consegue ficar ali invulnerável por um tempo, né, razoável e voltar com a carta amarela, que muitas vezes é o suficiente para a jogada dar certo. Se atordou o inimigo, vai vir o burst em cima dele. O Yang já está conseguindo fazer ali uma linha de frente interessante, porque agora ele busca fazer tanque, mas no começo ele quis fazer o catalisador, Toboco.
que virou, obviamente, né, não a Glória Íntegra, mas sim o Bastão das Eras. O que é uma escolha bem interessante, porque mostra o quão ofensivo a NTZ quer ser nesse começo de jogo. Porque eles tiveram vantagem no início, o Yang quis abusar dela mais ainda, tendo esse dano. Porém, não tanca tanto quanto precisaria pro time, e aí que mora o perigo. A NTZ tem que executar bem as jogadas, porque eles não têm campeões muito tanques no momento. Pode ser até uma tendência a partir para esse Bastão das Eras nas mãos do Nautilus, já que a Glória Íntegra foi nerfada, né? Então, Sim. pode ser aí o Yang, na hora das contas, opa, é melhor realmente fazer o Bastão das Eras. Além de que, a Glória Íntegra vai vir pelo Alistar do Alox, e eles têm uma Sivir. Sim, a gente já vê ali, né, na intermediação. Exato, a Glória Íntegra não é um item tão necessário na mão de um jogador do topo, porque o suporte normalmente faz, e a compensação existe no atirador nesse caso. De novo, a NTZ focando em dragão, o Toboco tá muito longe, né, de roubar esse dragão ali, a equipe da G3X. O Crow tá ali próximo do azul do time, então mais um dragão pra NTZ. Perigoso pra G3X é que aos 27 minutos de jogo a NTZ já pode ter o 4º buff de dragão. Acelera muito a partida e a gente sabe que o buff de dragão é o buff para lutas, né? Você tem ali o dobro do efeito, pode partir pra cima e criar mais vantagem. Nosso Alox passou do lado do Crow, Professor foi puxado, utiliza o ultimate, mas o Tokers está enfurecido. A NTZ continua, prossegue em direção ao Crow, Micão agora foi pra cima dele, tenta ali causar o máximo de dano possível, tem o vermelho causando lentidão no Crow, ele ainda pode morrer, foi utilizado o Boomerang, Crow volta no ultimate, mas ainda assim o Joxer garante o abate. A NTZ garante mais 2 e já abre 11-3 no placar. Muito estranha a jogada deles, separados, Toboco, colocados num posicionamento sem muita visão da chegada do time inimigo. E se você notar, você mesmo falou, o Alox quase passou do lado do Crow. O que o Crow tava fazendo ali? Não era pra ele estar ali esperando alguém passar sozinho. A NTZ não vai andar sozinha. E outra, é um twist de fate no time. Você nunca pode confiar que alguém tá sozinho, porque ele pode aparecer, como foi o caso do Professor, que usou o ultimate dele pra espantar 3, 4 jogadores do time inimigo, mas logo em seguida chegou o twist de fate, com muito dano. E por trás ainda, então não tinha nem como sair. E depois do ultimate, então não tinha um efeito de empurrar. Então a G3X tem que tomar muito cuidado com essa jogada. Eles têm que buscar, né, ou fazer o split push funcionar, ou realmente lutar, mas lutar bem. Lutar com visão e lutar iniciando forte, porque senão eles vão ser ali anulados. A diferença de ouro reflete nos itens, que consequentemente vai ser na troca a diferença tão grande assim. A NTZ vai causar mais dano sempre. E 7.500 de ouro de vantagem. Muita coisa para 22 minutos e 40. A NTZ já vai fazer uma boa primeira partida, já mostra que veio nessa semifinal. Lembrando, uma série melhor de 5, é bastante longa, né? Precisa perder 3 jogos aí, a equipe que vai ficar fora e acabar disputando o 3º e 4º lugar. Então tem muita chance ainda, claro. Mas já mostra que, pelo menos esse primeiro jogo, vem muito preparado. Sim, demais. A NTZ compôs o time de maneira incrível. A Lox agora troca com o Crow e força o Crow a tomar dano do Barão. Mais ainda. Nossa, quase levou mais um ataque. Ficaria o Crow ali com metade da vida. Ultimate do Twisted Fate. Ele chega. O Crow é atordoado. Todo foco em cima dele. Killing Spree para o Micão. Professor cai na sequência. Ultimate do Joxer. Todo mundo a G3X caindo na sequência. O Zantis pode ser o próximo. Ele tenta resistir. Até matou o Micão. Double kill para o Micão. Mas são 4 abates para a INTZ. A não ser que seja o Piglet do outro lado. Esse Barão não vai ser roubado, Toboco. Tem golpear na mão do Joxer. Ele tá até de corte. E ele tá, exatamente, ele tá longe. Então não vai ser a situação, né? Ele não tem visão também, o que contribuiria pra jogada Piglet, mas não tem como. O The Fox, ele vai passar até por uma sentinela, pode ser pego durante a chegada dele. De novo, a NTZ abusando da composição. Evelyn, a ultimate do Joxer em 4 jogadores, 3 jogadores, foi muito boa. Lentidão, atrás de controle de grupo, é demais. Com o Alistar junto, é quase impossível você desgrudar do ar, assim, porque você vai quicando igual uma bola. E olha, a INTZ coloca esse primeiro jogo na mão. Mais de 10 mil de ouro, buff do Barão agora, realmente uma vantagem gigantesca. E só explicando aqui a referência ao Piglet, porque na LCS América do Norte o Piglet conseguiu roubar o Barão sem visão de Cork. Sim, e foi com um míssil. Um único míssil que ele jogou sem visão, ele roubou. Foi até pro Depenta a jogada, então a gente acaba lembrando, né, dessas situações inusitadas. A gente já viu vários roubos aqui no CBLOL também, inacreditáveis, eu diria. Mas esse foi realmente Oriana roubando, Gragas roubando ali de graça. Não foi o caso agora, Toboco, porque a NTZ vem muito forte. Tá em dia com o golpear, sim, o Joxer. Tá em dia com essa Evelyn também, porque olha a participação dele no jogo. Pegou 4 abates, mas também ajudou em 5. Né? Morreu 2 vezes nessas jogadas, mas
Uma foi uma jogada que ele estava invadindo e a outra acabou sendo uma situação de luta, mas realmente a NTZ vem muito bem no geral, né? Morreram muito pouco nesse jogo. Eles aceleraram muito o jogo, né? E isso mostra, a gente vê itemização. Olha quantos itens tem os jogadores da NTZ e olha quantos tem do G3X. A NTZ está muito mais forte e agora o replay do lance. E olha o que acontece. Pode falar. É muito controle. O Taion foi parado lá atrás, aí vem o Alox. Ele usa uma ultimate muito boa, porque ele sai do campo gravítico assim que ele ulta e ele consegue dar a cabeçada. O Micão vai morrer ali por um dano muito alto, ainda assim do Fizz. Ele deu o flash pra sair do Brincalhão Trapaceiro quando o Fizz desce, que é um dano também causado. Morreu depois, mas foi uma vitória para a NTZ na questão de buff e a iniciação. Olha o Taion, quase que foi focado pela Logs, ele está tancando a torre, a luta prossegue. O Fizz precisa se juntar logo à equipe da G3X, a torre já é destruída. A NTZ não quer parar, Pepo. Tem Barão, Toboco, eles não precisam parar. Foi em cima do Taion, levantaram o Taion, mas o ultimate do Joxer totalmente burstado. Fica aqui, Killing Spree, o Joxer agora. A torre do inibidor vai sendo focada. Chegou até os Antins, mas é tarde demais. Torre do inibidor destruída rapidamente. O inibidor na sequência. A NTZ tem Super Minions na rota do meio. Olha, o Antins é parado pelo atordoamento. Não usa o Brincalhão Trapaceiro. Talvez não tivesse, porque usou pra chegar, mas de qualquer modo a NTZ ou inicia na surpresa ou inicia na cara. Porque dessa vez eles foram pra cima mostrando que iam, sem se importar. Agora o ultimate do Tokers consegue a carta dourada. Abatido. O professor dominando o Toker 6/0. Inibidor da rota inferior também é destruído, Pepo. Olha, Toboco, por tempo de partida a G3X, se conseguir segurar o jogo, sobrevive. Mas em todo caso a NTZ acelerou muito. A NTZ conseguiu crescer demais. O dragão daqui a pouco volta e eles vão ter o controle desse objetivo. Eles, claro, vão tentar manter ali a selva inimiga bem guardada. O Micão tá em perigo por causa dos Antins. Tem que cuidar bastante. Mas é um quarto possível dragão pra NTZ em 27 minutos de partida. Tá muito à frente. Tá impressionante. Demais. É surreal a diferença de ouro entre as equipes e vantagem de buff. Inclusive, vai se tornando um stomp da NTZ, né? Pela vantagem que eles conquistaram, pelo tempo de jogo que chegamos e já tem tudo isso, realmente a NTZ vai dominando a G3X nessa primeira partida. A NTZ, sem grandes problemas, conquista o quarto buff do dragão, portanto consegue matar os minions de forma mais veloz e pode partir para a rota superior, já que é a única que ainda tem o inibidor. E olha, Toboco, não é um jogo onde a NTZ vai parar no dragão, não. E esperar o próximo. Eles estão forçando luta atrás de luta. Eles estão abusando do que tem de vantagem. Estão sempre conseguindo, né, boas jogadas. O Tokers nesse jogo tá incrível contra esse de Fate, né? Num total ali de 6 abates com 7 assistências. O próprio Micão também pegou muito abate nessas jogadas, né? O próprio Joxer tá tanque o suficiente com a Evelyn dele já pela ultimate, os itens que tem. É muita coisa, muita vantagem. E sim, como você falou, o topo é o foco agora, porque eles têm as outras rotas com Super Minions. E como o Melão já havia analisado, o Tokers é o destaque desta equipe no segundo split. É impressionante o que o Tokers vem jogando. Ele vai conseguindo ser extremamente impactante, ser o jogador desse time, dessa composição da NTZ. Com esse Twisted Fate, participação dele, por enquanto, impecável. Não morreu nenhuma vez sequer. E falando nele, ultimate, pegou o Defox, pode burstá-lo. Tá tancando a torre agora o Tokers, por isso que ele precisa se reposicionar. Zantins vem se aproximando, ainda tem o Zone, o Tokers pode evitar o ultimate dos Zantins. Tenta ganhar tempo agora, vira ali o Cavaleiro de Ouro Twisted Fate. Enquanto isso, o torre do inibidor vai sendo focada. Foi destruída agora, Taion pode ser burstado. Tenta se esquivar do Joxer, não conseguiu, abate nas mãos do Micão. Crow agora pode cair na sequência, fica com o abate o Yang Killing Spree, se aproxima o Joxer, garante o abate agora também em cima do Defox. Professor vai cair na sequência, são 4 abates para o time da INTZ, até abatido agora o Tokers, mas o jogo vai acabar. Primeira torre do Nexus já foi destruída, a segunda agora, Nexus exposto, e a INTZ abre 1-0 na semifinal do CBLOL. E uma senhora vitória, Toboco passou por cima muito rápido, atropelando o time da G3X. Não deu tempo, não deu espaço, eles tinham visão e tudo começou com a jogada ofensiva do Tokers, tendo visão do Cork, tanto pelos Super Minions quanto pela quantidade de sentinelas que tinham dentro da base da G3X. Então eles criaram uma jogada de pressão no topo, ao mesmo tempo que o atirador deles foi anulado na defesa de Super Minions e execução perfeita, né? Controle de grupo atrás de controle de grupo, lentidão, jogaram demais. Realmente jogaram demais e já vamos para os melhores momentos da partida, onde a INTZ, fazendo saudações ao grande amigo, passou o carreto contra a G3X.
E olha, não tinha como salvar. O Crow acabou tentando jogar ali a área dele, mas não consegue. Ele também vai ser pego aqui pelo Toques, que dá a lentidão com a carta vermelha. Depois de um flash, vem o dano. E essa é a situação onde o Joxer é pego. Ele é obrigado a voltar na luta, porque ele já tomaria muito dano. E a NTZ viu a possibilidade de conseguir ganhar. O problema é, eles não contavam com a chegada do Tyon. O Tyon causou muito dano, né? Matou ali a Lox e Joxer ao mesmo tempo, basicamente. E essa jogada no topo foi a virada, né? Ok, estamos em 3, vamos pegar a Sivir. Não tá em 3, né? Contra um só. Vem muito rápido o Toques, vem muito rápido o Joxer. De repente, quando você via só uma Sivir, apareceu todo mundo da NTZ. Brotou todo mundo. Né? Isso é até engraçado. Você acha que não tem, mas... E olha o que acontece agora. O Crow é anulado, vem professor aqui, tenta salvar o time, ficando na linha de frente para empurrar todo mundo, mas não consegue. O Alox jogou muito bem, porque ele saiu do campo gravítico, conseguiu controle de grupo, e ele deu quase o ace pro time. Então na jogada foi bem executado. E aí vem o Toques, só não continuou porque era uma torre de defesa de Nexus. Ele é obrigado a usar o Zone até na jogada contra os Antins, que evita a carta amarela. Mas olha o que estava acontecendo enquanto isso. No topo, olha a pressão. A torre foi levada na hora, não pensa duas vezes. Vamos buscar quem causa dano, que é o Tyon. Vamos buscar o Crow, que também estava ali no meio, né, de todo mundo. O Alox usa o flash, comba, traz ele pra perto do time. E aí só sobra o Fizz, que acaba matando o Toques. O Toques morre pela primeira vez no jogo, mas a custa do time levar, então acho que tá tudo bem. O que é uma morte, né, pra abrir 1 a 0? Ele não se importa tanto com o ama dele nesse caso. Com certeza. Pra abrir 1 a 0 numa semifinal de CBLOL, pode morrer aí tranquilamente. E pra falar um pouco mais dessa vitória da NTZ, é com você, Doncio. Obrigado, Toboco. Daqui a pouco o Melão vai analisar essa primeira partida que deixa aí a INTZ um pouquinho mais tranquila nessa melhor de 5, né? É sempre bom começar ganhando, mas abrir 1 a 0 melhor de 5 é quase nada, né? É isso aí. Yoda, e aí? Já era pra G3X? Deixou o TF Open, não colocou pressão nele. Ele vai colocar pressão na partida. É isso aí. E a seguir tem um super bate-papo com as duas feras desse confronto entre INTZ e G3X. Fica por aí que a gente volta já. Eu tenho ult, hein? 5 segundos de cooldown. Crow. Ó, vou pegar ainda. Tem ult. Ó, Victor. Peguei. Fiz. Baram. Nossa, a gente tá sem ADC. Dá pra ir.